Fala galera, beleza? Marcão chegando novamente aqui na área para trazer as últimas informações fresquinhas do Palmeiras aí para você. Já de imediato eu quero pedir para você, meu amigo, que acompanha o nosso trabalho e ainda não é inscrito, se inscreva, é totalmente grátis, você não paga nada. E se inscrevendo você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Sem contar também que você vai estar dando uma força muito grande aí para o nosso trabalho. Se você gostar do vídeo também, deixe seu like, é importantíssimo. Fará com que o YouTube entregue esse vídeo para o maior número de pessoas. E não esqueça também de deixar os seus comentários, pois eu quero saber a sua opinião sobre a atual situação do Palmeiras, e também vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário de um curso que ele te ensina o passo a passo de como você se tornar um técnico em manutenção em celular. Portanto, você que quer aí iniciar uma profissão nova, tranquilo, você que quer ser o seu próprio patrão, essa é a sua oportunidade. Se interessar, link na descrição e também no primeiro comentário. E vamos iniciando o nosso boletim informativo destacando a preparação alviverde para a grande final do Paulistão 2023. O elenco alviverde, ele se prepara a todo vapor aí para a decisão. E esses treinos, que por sinal irão ter vários antes da primeira partida decisiva, ele deve ser muito útil para Abel Ferreira chegar aí à conclusão de quem irá substituir Bruno Tabata, que deve ser a ausência aí no primeiro jogo da final. 4 nomes no momento disputam essa vaga. Breno Lopes, do qual foi o substituto imediato aí de Tabata, após ele ter saído lesionado. Hendrick, que já está aí um tempinho sem ser utilizado por Abel Ferreira. Giovani, que também briga pela titularidade. E Mike, que apesar de ser lateral aí de ofício, já fez essa função várias vezes. Inclusive atuou nessa posição aí, mais aberta ali nas pontas no jogo contra o Ituano. Quem larga na frente nessa disputa, nesse momento, é Breno Lopes. Mas os vários treinos aí que serão realizados podem mudar aí a opinião de Abel. Portanto, vamos aguardar. Só lembrando que Abel Ferreira, ele tem como de costume aí trazer surpresas nas escalações em partidas decisivas. Será que vem surpresas por aí? Bom, vamos aguardar. E agora vamos às informações sobre o mercadão da bola, que por sinal, meu amigo, anda agitado aí os bastidores alviverde. A direção palmeirense ela trabalha para concretizar pelo menos 2 contratações antes do fechamento da janela aí de transferências que irá ocorrer no próximo dia 4 de abril. E se o Verdão não contratar aí até essa data, somente poderá contratar e inscrever novos jogadores quando a janela de transferência abrir novamente, o que irá acontecer somente a partir de 3 de julho. Portanto, se o Palmeiras não se agilizar aí, irá disputar toda a primeira fase da Libertadores da América e início do Brasileiro e as fases iniciais da Copa do Brasil sem nenhum reforço, meu amigo. E os 2 nomes aí que poderia dizer que estão bem próximos de serem anunciados são do meio-campo colombiano aí, Richard Rios, jogador de 22 anos que atua no momento no Guarani de Campinas. E o outro nome que corre forte aí nos bastidores alviverde é o do atacante Arthur, jogador do Red Bull Bragantino, que tem 25 anos de idade. Porém, apesar desses 2 nomes, eles estarem bem próximos do Palmeiras, alguns detalhes ainda faltam para concretizar aí as negociações. É aquele ditado, né? Contratação concretizada só depois que estiver assinado ali o contrato. A situação de Richard Rios é a seguinte: 50% dos direitos econômicos do atleta pertence ao Guarani, 25% ao Flamengo e os outros 25% é dos jogadores e seus empresários. E segundo informações, o Palmeiras ofereceu 6 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador. O Guarani, por sinal, pediu 12 milhões pelos seus 50%. O Palmeiras ficou de estudar a situação. E as informações que chegam é que o Verdão ele deve sinalizar com uma proposta de 8 milhões. E o Palmeiras convenceu o Richard a repassar uma parte dos seus 25% para o Guarani. Richard aceitou fazer isso para jogar aí no Verdão. Porém, o time de Campinas ainda estuda essa possibilidade, ou seja, Palmeiras, Richard tentam convencer o Guarani a receber os 8 milhões de reais e mais um percentual aí que Richard irá repassar para o Guarani. Portanto, as diretorias dos 2 clubes mais o atleta tentam entrar aí no consenso de quanto será esse percentual que Richard irá ceder aí para o clube campineiro. Entre o Palmeiras e o atleta também está tudo certo. Já se acertaram aí valores de luvas e salários. O prazo contratual que foi divulgado é de 3 anos. O que falta na realidade é somente um acerto de detalhes entre o jogador aí e o Guarani. Inclusive, o atleta até já despediu do elenco dizendo que tem exames marcados aí no Palmeiras.
No momento, o que trava a negociação é justamente isso, meu amigo. E o que pesa aí a favor do Verdão é que o contrato de Richard, ele se encerra agora no final do ano. E já ficou claro que Richard não irá renovar com o Guarani. Isso faz com que o Bugre ele corra o risco do atleta assinar um pré-contrato com outra equipe já agora no meio do ano, especificamente em junho, e sair no final da temporada aí, deixando o Guarani sem lucrar um centavo, ou seja, o jogador sair totalmente grátis. E isso preocupa a cúpula bugrina. Portanto, sobre Richard Rios é justamente essa situação de momento. E pelo andamento aí das conversas, há grandes chances mesmo do Palmeiras e Guarani sacramentar essa negociação aí em breve. Já a respeito aí do atacante Arthur, apesar das conversas terem avançado, os dirigentes não chegaram num consenso nos valores aí da transação. De acordo com os jornalistas Bruno Andrade e PVC, o clube paulista ele fez a primeira investida, da qual foi uma proposta de 8 milhões de euros, cerca de 45,9 milhões de reais para contratar Arthur. No entanto, o Red Bull Bragantino recusou. O Massa Bruta ele pretende receber 10 milhões de euros, cerca de 57,4 milhões de reais. E as informações que chegam é que as negociações elas continuam e o Palmeiras ele pode subir o valor aí da oferta, já que Arthur é um dos grandes desejos para a atual temporada aí por causa de sua evolução. Portanto, as negociações com ambos os jogadores continuam nesses estágios. A parte financeira precisa chegar em um denominador comum para se concretizar aí as negociações. E em meio a essas duas contratações que podem serem fechadas aí a qualquer momento, o nome do meio-campista Alan ainda não está descartado pela cúpula palmeirense. Apesar do atleta aí estar contundido e o time mineiro impor aí uma certa dificuldade para liberar o atleta para um clube brasileiro, mas mesmo assim a diretoria palmeirense ela não jogou a toalha e ainda espera definições no caso do jogador. As informações que temos dão conta que Alan ainda é o plano A do Palmeiras. E mesmo se fechar a contratação aí com Richard Rios, mesmo assim o departamento de futebol ele vê Alan como sendo aquele jogador pronto que Abel Ferreira aí citou nas suas últimas entrevistas. Ou seja, Alan seria um jogador que chegaria e vestiria aí a camisa de titular do Palmeiras já de imediato. Já Richard Rios, apesar de ser um jogador aí de qualidade, ele não chegaria com esse status. O departamento de futebol entende que se confirmar mesmo a contratação do colombiano, o jogador teria que ter aí um tempo para se adaptar. Ou seja, Richard Rios não é o jogador que encaixa no perfil desejado de Abel no momento, ou seja, que chega para ser titular. Isso faz com que a direção palmeirense ainda mantenha esperanças na contratação do meio-campista Alan do Atlético Mineiro. E agora vamos à informação da qual foi publicada no portal UOL. E essa matéria dá conta que a direção do Água Santa e a Federação Paulista de Futebol ainda temem que o time de Diadema não tenha jogadores disponíveis para disputar a decisão contra o Palmeiras. Meu amigo, parecia estar tudo definido, ou seja, parecia que esse imbróglio tinha sido resolvido, mas pelo jeito as coisas ainda não se oficializaram. Segundo a matéria aí do portal UOL, essa manobra aí para o time do Água Santa ter todos os seus jogadores na decisão aí do Campeonato Paulista, ela não é considerada oficial nem pelo próprio time e nem pela Federação Paulista de Futebol. Os dois aguardam um documento oficial que ainda não foi enviado pela CBF para que haja mesmo essa comprovação. A entidade aí que regulamenta o futebol brasileiro, a CBF, diz que tudo é uma questão burocrática e que já há o acordo entre os 40 times aí da Série A e B para que essa mudança aconteça. Como não há troca aí no regulamento, a CBF entende que é questão de tempo para que a liberação saia e seja, obviamente, oficializada essa liberação. Porém, há dirigentes de clubes paulistas que apontam que uma mudança de janela de transferência ela precisaria de uma autorização da FIFA, fato que é negado aí pela CBF. Apesar aí do otimismo da entidade presidida por Edinaldo Rodrigues aí, tanto a Federação Paulista de Futebol quanto o Água Santa não dão o problema como resolvido. Por conta disso, ainda não há um comunicado oficial de ambas as partes. Meu amigo. Portanto, o que parecia resolvido, segundo as palavras aí do presidente da CBF, mas pelo que parece as coisas não são tão simples assim. Até o momento não há nada oficial, ou seja, não há 100% de certeza que o Água Santa terá jogadores aí para disputar a decisão do Paulistão. É brincadeira, futebol brasileiro.
E agora uma nota rapidinha sobre uma matéria publicada no site da ESPN Brasil. E essa matéria mostra que em janeiro deste ano, o Nottingham Forest da Inglaterra, que contratou aí Gustavo Scarpa e Danilo, ele também esteve próximo de acertar com o terceiro nome do Verdão. E sabe quem? O garoto Giovani, meu. E olha o que os dirigentes ingleses tiveram a coragem de propor para a diretoria do Verdão para levar o atacante aí à Europa. O clube inglês, meu amigo, ele propôs que o Palmeiras liberasse Giovani por 6 meses de empréstimo. E se Giovani correspondesse nesses 6 meses, o clube faria uma oferta ao Palmeiras para contar com o jogador aí de forma definitiva. No entanto, essa proposta aí de negociação não foi bem vista nem pelo time paulista e nem pelo staff de Giovani. Meu amigo, esses dirigentes do time inglês aí, eles estão de brincadeira de fazer uma proposta desse porte aí para o Palmeiras. Se a cúpula palmeirense aceita esse molde de negócio, tinha que mandar todo mundo embora agora. Ainda bem que agiram aí de uma forma sensata e negaram, obviamente, aí esse tipo de negociação. E agora uma nota rapidinha sobre o atacante Rony Rústico. Meu amigo, o homem está com a bola toda mesmo lá na seleção brasileira. No treino de ontem aí da nossa seleção, Rony ele teve a oportunidade de atuar no time principal aí. Ele entrou no lugar de Vitor Roque e ele deixou a sua marca registrada. Rony fez um golaço de bicicleta. É brincadeira, meu amigo. A seleção brasileira entra em campo no próximo sábado às 19 horas para enfrentar Marrocos aí em uma partida amistosa. Rony, o Everton e Veiga, eles devem iniciar a partida aí no banco de reservas. Porém, tem grandes chances aí de entrar no decorrer do jogo. Vamos ficar aí na torcida para o trio palmeirense entrar aí e fazer bonito. E o Palmeiras acertou a contratação de mais um jovem promissor. E trata-se do atacante Juninho, de 18 anos, do FC Cascavel do Paraná. A princípio, o atleta ele chega à academia de futebol para atuar pelo time sub-20, que tem passado aí por uma reformulação em seu elenco, pois após o título da Copinha em janeiro, vários nomes deixaram o clube, enquanto outros aí da categoria de base subiram para fazer parte do plantel principal aí do Palmeiras. A jovem promessa ela vinha sendo utilizada no time principal do Cascavel, depois de ter se destacado nas categorias de base aí no ano passado. Portanto, o Palmeiras trabalhando aí nos bastidores, buscando revelações para fortalecer a base, que ficou enfraquecida após a saída aí de vários atletas e visando também, obviamente, para serem utilizados aí mais à frente na equipe principal. A base do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, está de parabéns, trabalhando muito com um planejamento correto. Para você, o meu abraço. Até mais.